Evangelho de João, capítulo número 20. Ficamos em pé, como um sinal de respeito à palavra do Senhor e submissão de nós mesmos a ela, como inerrante e infalível, como inspirado, como divino livro que nos vem do Senhor. Que alegria ter a Soninha com a gente hoje, viu, Sônia? Faz muito bem ao coração revê-la. Temos orado por você diariamente. Evangelho de João, capítulo 20, verso 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, a versão antiga diz hortelão, ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Que Deus abençoe essa palavra e a coloque em nosso coração. Você pode se sentar. Eu ouvi alguns meses atrás uma mensagem nesse texto, e esta semana este texto volta ao nosso coração, vendo algumas coisas que nos fazem perceber que a Bíblia, embora possa ser vista em diferentes perspectivas, é também um livro de amor. Sublimemente o amor de Deus para com os homens, mas também o amor dos homens para com Deus, que percorre todas as páginas deste livro com ricas ilustrações do amor dos homens para com o Senhor. No Antigo Testamento, nós tomamos, por exemplo, os Salmos como expressões de amor sincero para com Deus, bendizendo a Deus pelos seus atributos, pelo seu caráter, pelas suas obras. O coração se envolve diante da pessoa divina e exprime louvor e adoração. Isso é amor. Quando chegamos às páginas do Novo Testamento, nós encontramos pessoas que se encontraram com Cristo. Suas vidas foram marcadas pelo amor de Jesus Cristo e foram marcadas igualmente por amor para com Ele. Uma dessas vidas, a deste episódio que nós lemos, esta mulher, Maria Madalena. Veja o amor dela. Enquanto os discípulos foram para casa, você vai ler isso no verso 10, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Enquanto os discípulos foram para casa, o verso 11 nos diz: Maria, entretanto, permanecia. Amor para com Cristo é um amor perdurável e permanente. É interessante observar quão variante é a nossa caminhada e o quanto nós oscilamos entre alegria e tristeza, entre constância e balanço, entre segurança e dúvida, Mas esse amor característico do nosso coração para com Cristo faz-me lembrar do Salmo 125, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Fui ler o texto e achei interessante que a palavra grega
aqui usada por João, steme, é a raiz, os que falam inglês, é a raiz do verbo inglês stay. Stay, que significa ficar. Stay, que significa permanecer. Sendo que tem ainda algumas conotações. Ao texto dizer que Maria permanecia, a palavra grega steme, ela diz que ela permanecia firme. Ela permanecia irremovível. E aqui aprendemos, irmãos, qual deve ser a firmeza de nosso amor para com Cristo. Estabelecido, fixo, irremovível. O mundo passa, escreveu o mesmo João, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É interessante o quanto as coisas humanas, elas aparecem hoje, e elas aparecem com força tremenda, e parece que vão conquistar o mundo, e amanhã... Compartilhei outro dia com os irmãos, e eu preciso compartilhar outra vez, porque a linguagem é pernóstica, isto é, exagerada, pomposa demais. Eu estava subindo a Avenida João Pinheiro, e você já reparou que a Avenida João Pinheiro tem muitas estátuas. E eu parei diante de uma delas, e é um hobby meu, um hábito meu, ler as estátuas para saber quem é aquela pessoa que está lá. Havia uma estátua de um homem vestido de terno, mas um terno antigo, com aquela gola da camisa ainda em pé, dobradinha no pescoço, um bigodão, e escrito embaixo assim, Crispim Jacques das Bias Fortes. Ah, Bias Fortes a gente já ouviu falar, né? A placa dizia embaixo, a poeira do tempo não encobrirá as grandes obras do governador Bias Fortes. Pomposo, né? Os irmãos lembram alguma obra do governador Bias Fortes? Nunca fez nada, só roubou. Não fui eu que disse. Tiago Francisco Nunes parece que ele inaugurou. Desculpa, pastor Elise. Tiago Francisco Nunes, eu acho que ele inaugurou. Obrigado, pastor. Sabemos agora de uma obra que a poeira do tempo não vai encobrir, do governador Bias Fortes. Quero dizer para os irmãos que talvez no tempo dele, ele realmente mereceu essa placa. E os seus feitos seriam assim tão pujantes que a poeira do tempo não encobriria para aqueles que estavam ali, mas nós vemos que cobriu. As coisas deste mundo verdadeiramente passam, mas o amor cristão para com Jesus Cristo não passa. Ocasionalmente nós já tivemos a experiência de visitar pessoas enfermas, pessoas acometidas do mal de Alzheimer, estágio avançado, já não reconheciam os filhos, já não reconheciam a esposa, o marido, mas sentando do lado daquela pessoa, uma dessas visitas me vem à mente, e recitando assim, o Senhor é o meu pastor, ela sabia completar, e nada me faltará. Cantando um hino do cantor cristão, ela sabia continuar a letra e a melodia. A consciência se apaga, o amor por Cristo Jesus não. O verdadeiro amor cristão, como de Maria Madalena, permanece. O verdadeiro amor cristão é este que não troca Jesus Cristo por paliativos, por alternativas. Veja que o texto diz que eram dois os anjos que se aproximaram de Maria Madalena para conversar com ela e dizer, mulher, por que choras? Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos o retrato de que anjos são seres gloriosos. Nós encontramos o retrato de anjos como seres impressionantes. Nós lemos textos em que pessoas experientes, sábias, ficaram tão embevecidas, tão envolvidas com a presença de um anjo, que chegaram a se prostrar diante dele, e o anjo levanta o próprio João e diz, não faças isto, que eu sou conservo teu. Anjos são seres impressionantes, anjos são seres brilhantes, brilhantes não no sentido da mente, não, no sentido de reluzentes mesmo. Anjos são seres, no texto que nós lemos pela manhã, cuja aparência é semelhante à de um relâmpago.
Mas nos impressionamos não com os anjos, nos impressionamos com Maria Madalena, que recusou ser consolada pelos anjos. Nos impressionamos com Maria Madalena, que recusou distrair-se com a presença angélica. Nos impressionamos com o coração cristão, que busca Jesus Cristo e não o troca por nada, nem mesmo por anjos. Um autor famoso por suas obras místicas, e é conhecido aí no Brasil como bruxo, escreve num dos seus livros que passou 40 dias no deserto do Atacama, no Chile, para se encontrar com um anjo. 40 dias à míngua, 40 dias penando, 40 dias sofrendo, porque ele queria obsessivamente se encontrar com um anjo. Na minha opinião, encontrou-se com um demônio. Eu indago, por que passar 40 dias procurando um anjo, quando nós podemos ter o Senhor dos anjos, Jesus Cristo, perto de nós em todo tempo? Pergunto, por que tanto fascínio com os anjos, quando os anjos, embora sejam seres tão impressionantes, eles mesmos se prostram diante de Jesus Cristo? Maria Madalena não trocou Jesus Cristo, nem mesmo por fascinantes anjos. O que nos impressiona, irmãos, porque muitos dos nossos contemporâneos, muitos dos que vivem nesse dia, exatamente como Esaú, trocam a sua primogenitura, trocam o seu direito de acesso a Deus, direito entre aspas, adquirido por Cristo na cruz, a sua graça, trocam as dádivas da salvação, trocam as coisas excelentes do reino de Deus por qualquer cozido de lentilhas do nosso tempo. Não, aprendemos neste texto que nós devemos buscar a Jesus Cristo, permanecer nele, buscá-lo e não trocar Jesus por nada. Veja que diante do próprio Jesus, ela confusa, supunha que ele era o jardineiro e diz assim: onde ele está? Onde você o pôs? Eu vou lá buscá-lo. Não é preciso muita imaginação para saber que o corpo de Nosso Senhor devia ser um pouco pesado para Madalena carregar. Mas o seu impulso sincero, o seu impulso de amor para com Jesus Cristo é o de uma disposição de ultrapassar obstáculos para estar com Jesus. Fui pastor no vilarejo que tem o simpático nome de Macacos. Fui pastor de uma família que morava a 7 quilômetros da igreja. O pai, a mãe, uma moça, 3 meninos e mais uns sobrinhos que vinham assim de vez em quando. E aquela família entrava todo mundo no carrinho e ia para o culto, e gostavam de chegar cedo e gostavam de ficar até tarde. E um dia eu os vi chegar sem carro. O pai, a mãe, uma adolescente, 3 meninos e mais alguns sobrinhos, que andaram 7 quilômetros a pé para estar no culto e chegar na hora. E depois, na volta, estavam dispostos, graças a Deus, os irmãos deram carona, a andar mais 7 para voltar para casa. Esse tipo de coisa, irmãos, tem de nos fazer pensar. Uma mulher frágil, disposta além do seu limite para encontrar o Senhor, para prestar a Ele o respeito devido, para prestar a Ele a devida reverência. E inúmeros exemplos de cristãos que ultrapassam limites e circunstâncias e limitações apenas para usufruir dessa alegria de estar com o povo de Deus, para usufruir dos privilégios que Jesus Cristo comprou por nós na cruz do Calvário. Quando eu penso num cristão, eu penso em alguém que ama Jesus Cristo. Quando eu penso num crente, eu penso em alguém que devota ao Senhor o mais sincero amor que o seu coração pode ofertar.
E encontro que é alguém que permanece. Encontro que é alguém que não troca Jesus Cristo. Encontro que é alguém cujo coração é disposto para usufruir, para tributar ao Senhor respeito, para usufruir dos benefícios da salvação. Qual é a origem desse amor? É quando lemos no Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, o último capítulo, em que Marcos relata esse mesmo encontro, mas ele acrescenta uma informação que não está no Evangelho de João. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, expressão que Marcos usa no verso 9, da qual expelira 7 demônios. Olha, gente, conhece aquela música que fala que um elefante incomoda muita gente? Um demônio incomoda muita gente. 2 demônios incomodam muito mais. 3 demônios incomodam muita gente, não vou fazer o 7 não. E 4 demônios incomodam muito mais. O que nós temos no texto bíblico é que aquela mulher, ao se encontrar com Cristo, era povoada, era habitada por 7 demônios. A mais fina e terrível expressão da maldade, de crueldade infernal, de escuridão que deturpa e que desfaz a humanidade da pessoa. Não chame qualquer coisa de demônio, você não sabe quão ruim e mau ele é. Por que 7? A nossa história cristã, entre aspas, diz que ela era prostituta. Há quem interprete que ela era bruxa. Eu não sei. Eu sei que o demônio devia ter feito, ou não, os demônios deviam ter feito um grande estrago na vida dela. Arruinado as suas relações familiares, arruinado sua relação consigo própria, desfeito toda a mais fina, a mais delicada humanidade que havia nela. E Jesus Cristo a libertou. Você não precisa esperar, você não precisa ter contato com o demônio para ser liberto por Jesus Cristo. A origem do amor de Maria Madalena era que ela experimentou a salvação, ela experimentou a libertação, ela experimentou a graça de Jesus Cristo. A origem do amor do cristão para com o Senhor Jesus é a própria salvação, em que Jesus Cristo nos passa da morte para a vida, em que somos tirados do domínio das trevas para o reino da luz, em que Deus opera em nós um milagre extraordinário e incompreensível, um milagre em que nosso coração, que em princípio era rebelde e avesso a Deus, torna-se coração que se deleita em Deus, na sua presença. Lembre-se de 1 de João capítulo 4, verso 19. Nós o amamos, porque Ele primeiro nos amou. Nós o amamos a Ele, porque Ele primeiro nos amou. Amém. Só é possível amar Jesus Cristo quando se conhece a salvação que Ele por nós fez na cruz do Calvário. Sem salvação não há amor. Pode ter amizade, simpatia, afeição, religiosidade. Amor nasce de uma experiência de salvação. Como nós cantamos, Jesus Cristo mudou meu viver. Eu reconheço o que foi minha vida sem Cristo e reconheço que bênção é ter Jesus hoje em minha vida. Isso estimula em mim um amor que não se apaga nem diminui, mas cresce, aumenta. O caminho do justo, Provérbios 4,18, é como a luz da aurora que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Hoje eu acordei às 15 para 5 da manhã, passei um café forte e gosto de tomar o meu café olhando pela janela da sala, que dá para ver. E a vista nos inspira a oração. E enquanto eu tomava o café, eu vi o comecinho do sol despontar. Os irmãos viram a foto que eu postei no Instagram. O comecinho do sol despontar. Aquela foto quem tirou foi minha esposa, que ela que sabe tirar foto. Eu tomei um pouquinho desse café. E quando eu cheguei aqui na igreja, o sol já tinha levantado. E eu penso nesse texto,
porque um dia eu não conhecia o Senhor Jesus, mas a luz de Deus, do Evangelho, entrou no meu coração como a primeira luz do dia, mas brilha mais e mais, e brilha mais a cada dia, e brilha mais a cada dia, e brilha mais a cada dia, e quando eu estiver na presença de Jesus, será dia perfeito, dia interminável. Mas note que, embora Madalena não amasse perfeitamente, não acredito que ela ame, assim que ela amasse, assim como não acredito que nenhum de nós possa amá-lo perfeitamente. Note que, embora o amor dela não fosse perfeito, note que, embora ela não amasse Jesus Cristo da forma como ele merece ser amado, está além das nossas capacidades. Note que, embora todas essas coisas, o amor dela não passou despercebido. Ela foi a primeira testemunha ocular da ressurreição. Ela, porque movida por amor, permaneceu. Ela, porque movida por amor, não trocou Jesus Cristo pela aparência dos anjos. Ela, por causa da sua sincera disposição para com Jesus, foi recompensada por Deus. Foi a primeira pessoa que se encontrou com Jesus redivivo. Jesus se aproxima dela com tanto carinho. Mulher, por que choras? Ela não o reconhece. Então ele a chama pelo nome. Intimidade, proximidade, familiaridade, Maria. E quando ela escuta a voz de nosso Senhor, que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Quando ela ouve a voz de Jesus, ela o reconhece, vira-se para ele e diz: Mestre, Mestre. Ela que buscava um morto, achou um vivo, porque Deus faz muito mais além do que pedimos ou pensamos. Ela que manteve firme o seu propósito no Senhor, descobriu Jesus Cristo vivo, maravilhosamente vivo. Descobriu Jesus Cristo gloriosamente ressurreto, cheio de amor, cheio de compaixão e de misericórdia por nós. Por isso eu quero dizer aos irmãos, pois a Bíblia assim diz, a propósito de celebrarmos a ceia do Senhor, pois a Bíblia nos diz que o grande sentido da ceia é que a cumpriremos e a observaremos até que Cristo volte. Quero dizer aos irmãos que assim como foi a manhã da ressurreição, será o dia em que Cristo vier buscar-nos em glória. Como Madalena, que permaneçamos firmes, esperando a sua vida. Como Madalena, que não troquemos a preciosidade do Evangelho pelas distrações deste mundo. Como Madalena, que aguardemos firmes até que nossos olhos encontrem com Jesus Cristo. No dia em que ele foi assunto ao céu, os anjos disseram aos homens, outra vez os anjos: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como o vistes ir. Enquanto esperamos, irmãos, enquanto aguardamos, irmãs, aguardemos com a mesma sinceridade de Madalena. O amor dela não era perfeito, mas era sincero. Aguardemos com a mesma firmeza e pureza, para que tenhamos em nosso coração, multiplicada por 1000, multiplicada por milhões, a alegria que ela teve ao se deparar frente a frente com Jesus. Amém.